A essa altura você já entendeu algumas coisas que mudaram completamente a sua forma de olhar para as vendas. Você já sabe que o cérebro reptiliano participa de forma decisiva em qualquer compra. Você já viu que preço raramente é o fator principal quando o valor simbólico está muito bem construído. E você também entendeu que a emoção empurra a decisão e que a razão entra depois apenas para justificar aquilo que o cliente já sentiu. Só que agora vem a pergunta que realmente interessa para quem vende no mundo real. Para quem precisa bater meta, para quem precisa fechar negócio, converter proposta, conduzir uma reunião de vendas. E a pergunta que eu te faço é, como é que eu coloco tudo isso, Leandro, em prática? Olá, eu sou Leandro Moura, eu trabalho com vendas há 21 anos, 17 anos de mercado corporativo, 4 anos empreendendo com treinamento de vendas em company, treinamentos aqui também nas redes sociais. E eu comecei esse canal do YouTube com um propósito muito claro de transformar a sua mentalidade, a mentalidade das pessoas em relação às vendas, porque eu entendo que para que você venda melhor, você tem que trabalhar técnica, confiança e conexão e também seguir um processo estruturado de vendas. Então fica aqui comigo, eu tenho certeza que eu posso contribuir demais com ensinamentos de neurovendas. Eu comecei esse canal analisando esse livro do Jürgen Klarik, Venda a Mente, Não ao Cliente, e hoje nós falaremos sobre os capítulos 6 e 7. Se você perdeu os outros vídeos dos primeiros capítulos, eles já estão aqui dentro do meu canal, então dá uma olhadinha lá. Isso não significa que você não vai conseguir entender o raciocínio aqui, mas é importante você entender aí desde o início como é que você pode também construir e entender sobre neurovendas, certo? Capítulo 6 se chama Estrutura de um Discurso de Neurovendas e o capítulo 7, Neurovendas de maneira especializada. O capítulo 6 é bem curtinho, por isso que eu estou fazendo um vídeo só para falar dos dois capítulos, tá bom? Depois nós teremos o capítulo 8 e a gente vai finalizar com o capítulo 9 e as orientações finais, o que ele chama de um capítulo 10. Beleza? Bora comigo? Vamos lá? A gente tem que entender que a teoria de vendas é muito bonita, mas ela não paga as nossas contas. Quem dera pagasse, né? Então fica aqui comigo que nós vamos construir isso de uma forma muito prática e também conceitual. Você sabe qual é o maior problema dos vendedores? Muito vendedor acredita que vender bem é decorar script e repetir esse script com muita segurança. Mas e aí, quando o cliente sai do script, como é que fica essa relação, essa negociação? O autor ele propõe uma outra coisa para que a gente faça esse script acontecer de uma forma bem feita, que é a estrutura. A estrutura é muito mais poderosa do que o script, porque a estrutura ela te dá lógica, ela te dá leitura, ela te dá flexibilidade, enquanto só um script ele te faz refém de um cenário controlado. Quando você tem estrutura, você consegue se adaptar a qualquer cliente, a qualquer pergunta, a qualquer objeção, e você mantém o fio da meada ali de uma forma bem clara. Existe uma estrutura, um processo claro e neurocientífico que faça sentido na cabeça do seu cliente. Por isso que a gente tem aí, né, o modelo estruturado para seguir no momento da venda, da condução dessa venda. E aí o autor, o Jürgen Klarik, ele propõe um modelo que tem 5 etapas. E o mais importante é entender que a ordem dessas etapas faz toda a diferença. A primeira etapa é identificar o segmento com o qual você está falando. Qual é o segmento desse cliente? Se chegou um lead ali para você, você já fez uma pesquisa prévia de qual é o segmento? Os medos, eles mudam conforme muda o perfil do seu público. Se os medos mudam, o discurso também muda. Por isso, adaptar o discurso para o segmento faz todo sentido. Pega o exemplo da venda de carro. Uma mulher que é mãe, ela reage fortemente aos medos ligados a um acidente, à proteção de seus filhos, à segurança da família. Uma executiva solteira de alto nível pode estar respondendo mais a status, a uma imagem, a uma autonomia e a uma sensação de poder do que uma mãe que está ali precisando proteger as suas crianças. Quando a gente entende esse produto que é o carro, é o mesmo produto, mas são segmentos diferentes, são medos diferentes, são discursos completamente diferentes. O discurso que eu vou ter para uma mulher mãe é diferente para o discurso para uma mulher solteira. Então a gente precisa entender qual é o segmento. A segunda etapa é descobrir qual é o réptil que você precisa ativar neste segmento. Se você não assistiu os primeiros vídeos, eu falei bastante sobre o instinto reptiliano que toma a decisão. Assiste os vídeos para que você entenda o que é ou quais são os gatilhos répteis que fazem a gente tomar uma decisão de compra. E aí no capítulo 6, o autor ele vai listar uma série de instintos universais. Dominação, proteção, prazer, felicidade, controle, exploração, união da tribo, movimento, reprodução. Qual é o réptil que você precisa ativar dentro deste segmento? A gente pode fazer uma pergunta. Qual desses instintos o seu produto ativa com mais força? Quando você descobre isso, o seu discurso ele ganha um eixo muito mais poderoso, porque para de orbitar apenas ao redor de uma descrição e de um benefício e passa a se conectar com aquilo que o cliente realmente precisa sentir para avançar com você. A terceira etapa é identificar qual medo específico que essa pessoa carrega. Porque o seu cliente ele não vai dizer, eu tenho medo de não conseguir status.
ele vai dizer o seguinte: eu vou esperar mais um tempo, eu preciso pensar, eu vou consultar meu cônjuge, são muitas informações, eu preciso detalhar melhor. No vídeo anterior eu falo sobre isso, essa questão do contraste, quando a gente quer falar demais, e aí o cliente ele sente dúvida. Mas por baixo daquilo está o medo. Medo de desperdiçar tempo, medo de ser enganado, medo de parecer bobo, medo de não conseguir se imaginar com aquele produto, com aquele serviço. Tem gente que até tem crença de merecimento por achar que não vale a pena contratar seu serviço. O autor ele traz um exemplo muito claro disso, com uma empresa de enfermagem domiciliar voltada a cuidado de pais idosos e doentes. Qual era o segmento? Filhos ocupados, com boa condição financeira que não conseguiam estar presentes o tempo todo. Qual o código reptiliano? Liberdade. Porque se os pais estivessem bem cuidados, essa pessoa se sente livre para trabalhar, para viajar, para seguir a vida. Agora, qual é o medo central? A culpa. Aquela culpa silenciosa de não estar presente, não conseguir cuidar diretamente, de parecer um filho ruim. Quando você descobre o medo, você descobre realmente o que move essa pessoa. A quarta etapa é pensar em como você vai gerar atenção, emoção e memória. Eu falei disso também nos primeiros vídeos aqui, porque ele já falou nos capítulos anteriores. Como você vai capturar o foco desse cliente? Como é que você vai gerar uma emoção favorável nesse cliente? Como você vai conectar tudo isso a uma história de vida dele, ao que ele sente, ao que ele teme, ao que ele deseja, ao que ele também quer evitar? Aqui, gente, entra a criatividade, aqui entram as histórias, aqui entra a forma como você comunica. Até porque a atenção sem emoção, ela simplesmente desaparece. A emoção sem memória, ela evapora. Você precisa dos três trabalhando juntos: atenção, memória e emoção. E aí, só depois disso tudo vem a quinta etapa, né, que é a última etapa: montar o discurso. Como que a gente monta o discurso? O discurso ele nunca deve nascer antes de fazer essas leituras anteriores. Ele nunca nasce antes do segmento, nunca nasce antes de você entender qual é o instinto reptiliano que toma conta ali do cliente para que ele tome a decisão. Nunca nasce antes do medo. Se você inverter essa ordem, você volta para o improviso desorganizado, vai continuar vendendo da mesma forma e o resultado vai ser mais difícil. Se você respeita essa lógica, você começa a construir um discurso muito mais forte, muito mais genuíno e muito menos artificial, com muito mais realidade, mais vivência. E o cliente ele vai perceber isso também. E aí o autor ele vai trazer uma consideração que ele precisa ser tratada com muita inteligência, que a comunicação pode ser afastada conforme os padrões de processamento comuns entre homens e mulheres. Não é uma regra rígida, mas é uma referência muito útil quando a gente para pensar dessa forma. E aí, de forma geral, o discurso com homens ele pode ser mais direto, mais específico, mais objetivo. Já com as mulheres, pode incluir mais contexto, mais relacionamento, mais detalhes que conectem aquilo ao universo emocional delas. Só que assim, atenção, eu não consigo concordar muito com isso, de que homem e mulher sejam diferentes ali para absorver a ideia da venda. Eu acredito em perfil comportamental. As pessoas elas têm perfis comportamentais, sejam homens ou mulheres. Eu posso ter um homem dominante e posso ter uma mulher dominante. Eu posso ter um homem analítico e também posso ter uma mulher analítica. A ideia que, até que eu discordo aqui um pouco dele, é que a gente precisa entender o perfil comportamental para a gente falar a linguagem do que a pessoa quer ouvir nesse processo de compra. Então assim, eu trouxe essa informação a título de informação que está no livro, então não é estereótipo, tá? É uma observação de um padrão que ele encontrou. Mas eu acredito muito na questão do perfil comportamental, beleza? Vamos falar então dos principais aprendizados que nós podemos extrair aqui dos capítulos 6 e 7. Primeiro, a estrutura é muito mais poderosa do que simplesmente um script. A estrutura ela te dá flexibilidade e também genuinidade. Segundo aprendizado, o discurso ele precisa nascer de uma leitura clara do segmento, do réptil, do medo, da emoção, nessa ordem conforme eu falei para vocês já. O terceiro aprendizado, o mesmo produto ele precisa de discursos diferentes para segmentos de pessoas diferentes, porque os medos não são iguais. Lembra da história da mulher executiva com a mulher que é mãe de filhos e que está comprando um carro. Quarto aprendizado, quando você descobre o medo real, você descobre o que realmente move a pessoa. Por que ela compra? Porque ela tem um medo. Falei sobre isso nos vídeos anteriores. Quinto aprendizado, a atenção sem emoção desaparece. A emoção sem memória evapora. Os três precisam trabalhar juntos. Sexto aprendizado, gentileza e empatia não são fraqueza em vendas. São ferramentas neurológicas que realmente funcionam, gente. Um vendedor simpático, carismático, ele vende muito mais do que uma pessoa simplesmente seca. Por quê? Porque é gentileza. As pessoas estão carentes de educação e de gentileza. E agora eu quero deixar aqui um desafio prático para você, para a gente sair da teoria e realmente botar a mão na massa, para que esse tipo de conteúdo não fique só no campo teórico. Ele só vai ganhar valor real quando você sair desse abstrato e começar a executar aí no dia a dia das suas vendas. Aplique agora o modelo das 5 etapas ao que você vende. Entenda primeiro qual é o segmento do seu negócio. Quanto mais específico, melhor. Depois, você descobre qual é o réptil que você precisa ativar nesse segmento, qual é o instinto, qual é a necessidade primitiva que leva o seu cliente
a comprar. Na sequência, identifique qual é o medo específico que essa pessoa carrega, qual é a objeção silenciosa dela, até para você também se preparar para contornar essas possíveis objeções. Depois pense em como você vai gerar atenção, memória, emoção, e aí então, só depois disso, você monta o discurso. Se você inverter essa ordem, você vai voltar realmente para uma venda de improviso. Se respeitar essa lógica, você consegue construir algo muito mais forte no processo de condução de venda. Curta esse vídeo, porque cada like, como eu já te falei, ajuda esse conteúdo a chegar a mais profissionais que também estão cansados de um discurso artificial e querem vender com mais inteligência. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque vem mais conteúdo, a gente está quase finalizando o livro e logo mais eu tenho outros conteúdos para trazer aqui para vocês, porque eu quero muito transformar a maneira como nós brasileiros encaramos a realidade de vendas. Comenta aqui embaixo, já responde se você já aplicou alguma dessas etapas no seu produto, na venda do seu produto, e se isso deu certo. Me fala qual foi o resultado. E se ainda você não sabia disso, qual é o maior bloqueio para que você comece a colocar em prática agora e transforme totalmente a maneira como você vende. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar comigo até agora nesse vídeo, isso já me fala muito sobre você. Nós temos um mantra aqui no canal que é seja singular, todos nós somos únicos e singulares, o seu cliente também é. Um abraço e até o próximo vídeo, que é o capítulo 8, o penúltimo vídeo dessa série.